paz de Jesus esteja conosco. Boa noite aos que nos ouvem à distância e vibremos para que todos nós possamos beber nessa fonte sublime do Evangelho de Jesus, das lições que nos vêm através da doutrina espírita, que possamos estar na escadinha que nos conduz para as luzes maiores, né? E vamos aos recados costumeiros. Então, primeira coisa, lembrar de desligar o celular ou pôr no silencioso, né, para não interferir em algum momento. Manter o silêncio antes, durante e depois, porque às vezes termina a palestra, a gente parece que está liberado, mas as tarefas continuam nas câmaras de passe. Então é importante. Tem casa espírita que exige que a pessoa tome passe, volte e sente na cadeira e fique até terminar os passos. A nossa casa não faz isso, mas é importante que pelo menos mantenhamos o silêncio, né? E vamos falar primeiro da caixa de sugestão. É uma caixinha de sugestão para você escrever alguma coisa que você deseja, ou uma sugestão de alguma palestra, de algum tema, de alguma atividade, ou alguma crítica até de algo que você está vendo que não está conveniente, um tema que você gostaria de ouvir. Então ali, sugestões em geral. E a caixinha de vibrações é muito importante, porque ali nós podemos colocar irmãos que já desencarnaram, ou por ser desencarne recente, geralmente passando por um período de tratamento, de adormecimento, né? Geralmente até inconsciente. Então, essas vibrações para o desencarnado é importante. Ou para encarnados, por estar com alguma dificuldade, alguma enfermidade, algum problema, que a gente possa, pelo menos, estar colaborando, colocando sugestões para que a equipe espiritual trate, mas a orientação é que a gente escreva lá o nome, o recadinho e faça a sua prece mental, coisa breve, e coloca na caixinha de vibração, certo? E agora, hoje, já dia 16, então todas as nossas atividades de estudo já se encerraram, né? Já está em recesso. As atividades doutrinárias, de terça, sábado, quarta, continua normal, ok? Certamente com menos frequentadores ou até menos trabalhadores, mas continua normal. A Marcela deverá divulgar a questão do dia 24, que é véspera de Natal, e do dia 31. E então depois, durante o mês de janeiro, será informado o retorno, os cursos que tenha, as inscrições, ok? E a nossa psicografia da noite. Nas diversas ocasiões, não há sofrimento que não valha ter vivido. De tudo extraímos valiosas lições. Ao bom observador, é possível aprender com tudo e com todos. Para isso refletimos, por isso somos seres racionais. Vamos aproveitar as diversas ocasiões que se nos apresentam à vida cotidiana para sublimar nossos aprendizados. Inteligente é quem sabe usar a fé com a razão. Em tudo, o amor e a sabedoria nos brindam sempre com as melhores demonstrações do amor divino. Mensagem recebida no dia 29 de novembro, por uma médium aqui na casa. E vamos agora preparar nosso coração, nossa mente, nossos sentimentos para nos elevarmos a Jesus e a ouvir nessa fonte sublime. Mestre querido, aqui estamos em aprendizado, Senhor, ansiosos de beber nessa fonte de água sublime do Evangelho de Jesus, do vosso Evangelho, que possamos gravar em nossas mentes, em nossos corações, em nossa memória profunda,
as lições que temos aqui nesta noite, já tivemos tantas e as que teremos, que possamos levar bastante a sério essas oportunidades, como nos sugeriu a mensagem desta noite. Vibremos pelo Mauro, o expositor da noite, e por cada um de nós, para o bom aproveitamento desta oportunidade divina. Esteja conosco, benfeitores, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar a respeito de uma lição do livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso foi ditado pelo Espírito Emmanuel e a psicografia de Chico Xavier. Então nós pegamos aqui a lição 79 desse livro, intitulada O Mas e o Discípulo. Então, Emmanuel discorre sobre, sempre nesses livros de Emmanuel, nessas lições, ele pega um trecho do Novo Testamento e em cima desse trecho do Novo Testamento ele faz lá os seus comentários, né? E o trecho de hoje é da Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o tema escolhido por Emmanuel. Então, o mas e o discípulo. Agora aqui, só para recordar os tempos do lá do primeiro grau, né? O mas, a palavra mas, é uma conjunção coordenativa, adversativa, que liga orações, né? Ou termos expressando oposição constante ou ressalva, sempre introduzindo uma direção contrária à anterior. Ou seja, une duas orações, mas sempre a segunda oração antagonizando a primeira, né? Então são várias condições, né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, mas aqui na lição é mas. O mas e o discípulo, né? O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada posso de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades, né? Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá, né? Então, antagoniza para o lado do bem, né? Eu não conheço, mas Jesus nos suprirá. Já o discípulo preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. E sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Então, isso mostra a maneira, Emmanuel está dizendo que da maneira com a qual a gente se expressa, nós mostramos as nossas convicções íntimas, né? Ou seja, Jesus já falava, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, e também fala da questão, quer dizer, a questão é bem ampla, mas a questão da fé e a questão da vontade. Por que fé? Porque quando nós alimentamos uma fé mais tranquila, mais verdadeira, nós sabemos dos nossos limites, né? Nós sabemos, e não ficamos depositando a parte que nos cabe a terceiros. Então, está aqui, como diz o discípulo aplicado: eu sei que eu não tenho recursos, mas Jesus me suprirá. Isso quer dizer, eu reconheço os meus limites, sei as minhas deficiências, mas com fé e com trabalho
eu vou superar essas dificuldades. Já o discípulo preguiçoso fala assim, tá, eu sei que Jesus nos conduz, mas eu não consigo, eu não tenho disposição, eu não, né? Quer dizer, fica colocando empecilhos, ficamos colocando empecilhos, né? Então, a doutrina espírita nos ensina que muitas vezes a gente ouve, né, assim, o espiritismo é legal, mas será que tudo isso é verdade mesmo? Será que... Então, não é uma questão de questionar simplesmente, é uma questão de nós procurarmos conhecer, né? Porque ficar só questionando, aí é que nem a mesma coisa nas questões do nosso dia a dia, né? Eu não tenho capacidade para fazer nada, eu não consigo arrumar um emprego melhor porque eu sou meio limitado. Não vai conseguir nunca, né? Se nós próprios não acreditarmos em nós mesmos, nas nossas possibilidades, nas nossas forças, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Então, o que é a lição, as lições que o Cristo traz nos mostra? O Cristo, quando esteve conosco aqui reencarnado na Terra, ele escolheu lá os seus 12 apóstolos entre homens simples. Jesus não foi procurar os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, né, que eram as pessoas mais letradas da época, para acompanhá-lo na divulgação do seu evangelho e no início da implantação do reino de Deus entre nós. Ele pegou pessoas simples e foi burilando-as com os seus exemplos, com os seus ensinamentos, e eles foram, no início, meio maravilhados, né, com tudo aquilo, mas eles ficavam assim meio deslumbrados. Puxa vida, Jesus realmente ele é filho de Deus, né, o enviado, porque não é possível, né, fazer o que ele faz. Nós nunca vimos isso no meio do povo, nem no sinédrio, nem entre os fariseus, nem entre os doutores da lei, né, realizar tantos prodígios como Jesus realizava. Mas com o tempo eles foram aprendendo que não era só o maravilhoso, né? Jesus trazia aqueles ensinamentos para modificar as pessoas, para modificar a maneira de pensar, para apresentar o reino de Deus como algo a ser construído, mas também não só construído por Deus, mas construído com a nossa participação. Ou seja, com a participação dos homens, entre aspas, homens, digo da raça humana, né? Entre aspas, comuns, de seres comuns, e não de enviados maravilhosos e coisa e tal. Por quê? Porque o reino de Deus, a implantação do Evangelho, ela tem que ser construída em nós, não é uma coisa externa. Sabe? Não é um templo de pedra, uma coisa feita por fora. A construção é a partir do nosso interior, né? A partir do nosso interior. Então, nessa lição de Emmanuel, quer dizer, ele chama a atenção que nós precisamos nos mexer, né? Nós precisamos nos mexer e precisamos acreditar, né? Eu sempre digo, essas palavras não são minhas, mas né, a doutrina espírita nos traz, mas eu sempre procuro repetir que a fé passa pela confiança. Se nós não tivermos confiança, a nossa fé é falha, né? A nossa fé é falha, quer dizer, a gente vê assim, eu acredito em Deus sim, mas, né, tá tão difícil, o mundo tá tão de ponta cabeça, né? Será que Deus não vê isso? Tá, o mundo está de ponta cabeça na parte que Deus fez ou na parte do nosso comportamento?
né, de nós seres humanos. A parte de Deus está pronta, o universo está aí, não é só esse planeta, né? O universo, contando aos quintilhões de astros, nem sei, acho que nem tem um número factível para a gente poder mensurar a quantidade de astros, né, que nós temos no universo, está pronta. Agora, nós precisamos aprender a fazer a parte que nos cabe. A parte da nossa responsabilidade. E a parte da nossa responsabilidade não é mudar ao meu irmão, é mudar a mim. Sabe, eu quando leio o Evangelho, eu estou dizendo qualquer um de nós, né? Quando se lê o Evangelho, se estuda as lições, não é para o outro, é para mim. Né? Muitas vezes, isso é até muitas vezes repetido, né? A gente está aqui na casa espírita, ouvindo um palestrante falar assim, o fulano que devia estar aqui para escutar isso, né? Não é verdade? Como se aquela lição fosse para uma outra pessoa. E não é. Não é. A lição é para nós. Sabe, precisamos digerir, né? Precisamos refletir. E não é uma questão de intelecto, não é uma questão de inteligência, é uma questão de vontade. É uma questão de vontade. Às vezes, dentro da própria doutrina espírita, né, existem médiuns que têm várias possibilidades, várias faces mediúnicas, né, que psicografa e pinta quadros, isso e aquilo. E às vezes tem alguém que não tem nenhuma faculdade mediúnica. Ele fala assim, eu não posso fazer nada na casa espírita porque eu não tenho mediunidade. Isso é um erro grave. Isso é um erro grave. Todos nós temos possibilidades de melhora, tendo mediunidade, não tendo, sendo cristão, não sendo, enfim. Todos nós temos possibilidades. Agora, é preciso trabalho, é preciso acreditar e trabalhar. Então, está dizendo aqui, da questão dos exemplos que nós lemos, né? Que o primeiro que sabe que as suas possibilidades são limitadas, o primeiro interlocutor aqui diz que as suas possibilidades são limitadas, mas que Jesus suprirá as suas necessidades. Então está assim, o primeiro galga a montanha da decisão e identifica as próprias fraquezas. Entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. Então, é importantíssimo nós sabermos das nossas dificuldades e reconhecermos as nossas dificuldades. Porque se nós não identificarmos as nossas dificuldades, dificilmente vamos corrigi-las. É que nem, vamos dizer assim, nós estamos lá na escola, né, seja em qual grau for, nós temos lá variadas matérias. Algumas nós temos facilidades e algumas nós temos dificuldades. Em qual que eu tenho que me dedicar mais? Justamente nas que eu tenho dificuldades. Tem que procurar pesquisar, estudar mais, enfim, né? De alguma forma eu tenho que procurar superar aquela minha deficiência. E na nossa vida é assim. Né? Na nossa vida é assim. Tudo parte da vontade. Os mais variados vícios que nós carregamos, né? Vícios em drogas, ou drogas lícitas ou ilícitas, ou vícios de comportamento, né? De comprar compulsivamente, ou de comer compulsivamente, ou enfim, são várias manias e vícios que nós temos. Como é que eu posso fazer para eliminar isso? A primeira condição, a condição sine qua non é querer. Parar, querer se modificar, porque senão eu não vou conseguir. Não adianta os meus amigos, a minha família simplesmente quererem que eu me modifique. Se eu não quiser, dificilmente vai dar. Dificilmente vai dar certo, ou quase impossível dar certo.
Então tudo passa pela vontade, passa pelo querer. Agora, a dificuldade estão aí para ser superadas. Né? Estão aí para serem superadas. Então, muitas vezes, nós ficamos extremamente preocupados com o nosso viver material. Né? Nós ficamos extremamente preocupados com o nosso dia a dia aqui encarnado, trabalhar, estudar, família, não sei o quê, diversão, e a gente vai misturando aquilo tudo e nos esquecemos do mais importante, que é a nossa condição espiritual. Muitos ignoram a própria condição espiritual. Muitos, a grande maioria. Porque nós estamos num planeta de expiação e provas, né? Segundo a doutrina espírita nos ensina. Então, não é um paraíso aqui. Aqui as dificuldades são muito maiores do que as facilidades. Né? Para começar, como está lá no próprio Velho Testamento, né? Ganharás o pão com o suor do seu rosto. Né? Isso mostra que nós temos que trabalhar, que nós temos que nos virar. Mas isso não é um castigo, isso é uma evidência, né? Na questão, na maneira, quer dizer, na posição espiritual que nós nos encontramos nesse planeta abençoado, planeta escola, que nos oferece, né, as condições materiais de nos desenvolvermos. Né? Mas é chegada a hora de que, puxa vida, é preciso, parece que é tão fácil, mas é tão difícil, né? Seguir a recomendação do Cristo, né? Amai-vos uns aos outros. Né? E muitas vezes passa pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, que amar ao próximo é condescender com o mal, é condescender com as dificuldades, é condescender com o erro. Não é isso. Né? E muitas vezes nós imaginamos que amar ao próximo seria concordar com tudo o que possa de ser errado, ser executado, e nós perdoarmos simplesmente. Perdoar, sim. Agora, corrigir erros é obrigação nossa. É obrigação nossa. Agora, é como diz, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, se nós observamos erros dos outros, nós temos que observar os nossos também em primeiro plano. Porque, em última instância, para que esse planeta onde nós habitamos hoje, né, nessa condição de expiação e prova, melhore, é preciso melhorar o quê? O nosso comportamento. Quer dizer, é uma coisa tão óbvia, tão próxima, mas tão difícil de ser atingida. Porque, volto a dizer, passa pela vontade. Se eu não tiver vontade de melhorar, eu não vou melhorar. Agora nós ficamos transferindo as nossas obrigações para terceiros. Eu não estou bem porque o deputado, o senador, não sei o quê. Porque eu não estou bem porque o meu patrão. Porque lá onde eu trabalho tem um cara que fica pegando no meu pé. A gente está sempre passando a nossa responsabilidade para terceiros, né? Por falta desse amor ao próximo. O amor ao próximo não é a coisa melíflua, né? Aquele amor Rede Globo, né? Aquela paixão, não é isso. É nós nos compreendermos, é nós passarmos, né, pelo reconhecimento das nossas dificuldades, das nossas limitações, né? Alimentar a nossa fé na confiança, né? Como diz a lição aqui, puxa vida, eu estou passando uma dificuldade terrível, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir.
E o conseguir não é um conseguir coisa material. Não é tipo assim, eu quero conseguir, sei lá, ficar rico, ter isso, ter isso. Não é isso. Isso é efêmero, né? Isso é efêmero. Riqueza no mundo tem de sobra. Ela está mal repartida. Mal repartida por quê? Pelo nosso comportamento. Nós amontoamos muito mais do que a gente precisa. Né? Em última instância é egoísmo, tipo assim, eu preciso ver o meu lado, o lado do outro, problema, né? E ficamos nessa condição. Então, as lições do Cristo, o Evangelho do Cristo, que Ele veio nos trazer, é para a nossa melhora interior, para a nossa melhora como espíritos. Jesus falava para nós na condição de espíritos imortais que somos, e não seres humanos com existência limitada. Nós não somos limitados. Nós não somos limitados. Agora percebam, essa condição de egoísmo exacerbado que existe dentro do ser humano é uma coisa ainda do instinto animal. O animal não raciocina na questão do repartir com todos, de trabalhar em grupo. Existem sim instintos, né? Uns caçam em grupo e coisa e tal, mas ele está caçando para a espécie dele, a outra espécie não é problema dele. Ele age por instinto de sobrevivência, né? Sobrevivência física, reprodução da raça, perpetuação dos genes, isso é instintivo. Nós também carregamos isso conosco, mas nós já trazemos um raciocínio, então é preciso aprendermos a dominar os nossos instintos. Esses instintos egoísticos, eu estando bem, o problema é do outro. É como se fosse um animal. Eu peguei a caça, eu estou comendo, os outros que caçem também, né? Nós temos essa diferenciação, porque nós começamos a habitar o reino do Espírito, deixando o reino animal no lugar que ele deve estar, lá atrás. Né? Lá atrás, e nós caminhamos. Como diz Bezerra de Menezes, nós precisamos atingir o grau do homo spiritualis, né? Isso é lógico, é uma metáfora de Bezerra de Menezes, né? Homo habilis, homo ergaster, homo neandertal, homo sapiens, homo, né, tal, né? Mas tudo isso nós estamos passando pela animalidade. Agora, o homo spiritualis mora em nós, mas é preciso fazê-lo aflorar, é preciso cultivar. Então, através, como diz Emmanuel aqui, através de uma palavra simples e pequena, né, nós fazemos a nossa profissão de fé, ou a confissão da nossa ineficiência. Né? Lembremos-nos que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então, realmente, tudo podemos naquele que nos fortalece, mas a parte que nos cabe é intransferível. Intransferível. Jesus assevera em determinada altura do seu evangelho: vocês farão o que eu faço e ainda mais. Ora, se eu sou cristão, se eu acredito no Cristo, eu tenho que acreditar nisso também. Eu tenho que acreditar que eu sou capaz de melhorar, que eu vou melhorar, que eu vou fazer as coisas que o Cristo fez
e segundo as suas próprias palavras, ainda mais. Né? Jesus, quando questionado pelos seus discípulos por que não conseguiam curar um enfermo, o que Jesus responde? Ô geração incrédula, até quando hei de estar contigo? É pela sua falta de fé que não consegue. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a este monte, passa daqui para colar, e ele passaria. Então Jesus assevera em muitas partes dos seus ensinamentos, dos seus evangelhos, que nós temos capacidade para isso. Mas é preciso querer, é preciso vontade, é preciso superar dificuldades. Né? E não é a autoajuda do tipo que a gente vai dormir de uma maneira e amanhã cedo estaremos de outra forma. Não. A mudança é construída dia a dia. Mas toda mudança de comportamento, ou seja, mudança espiritual, que a gente faça e que a gente consiga conquistar, ela é eterna, ela é perene. Nós não vamos retroagir nunca. Uma vez conquistada uma virtude, ela está conquistada e ponto. Agora é preciso perseverar, né? É preciso nos preocuparmos com essa parte. Outro trecho do Evangelho aqui, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, o mais nos será acrescentado. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça é seguirmos os ensinamentos de Jesus. Seguirmos, não é simplesmente admirá-los. Ah, mas eu não consigo. Ué, se eu já assevero que eu não consigo, não vai ter jeito. Agora, se eu falar assim, eu tenho dificuldades, mas eu vou superar, tem outra conotação. Mostra melhor a nossa disposição íntima. Então, eu ainda não consigo ser caridoso como devia, mas um dia eu vou conseguir. Eu ainda não consigo perdoar o meu próximo 70 vezes, 7 vezes, mas com o auxílio do Cristo eu vou conseguir. Né? Então, quer dizer, o que nós estamos fazendo para nos melhorarmos como seres humanos, né? É preciso nós analisarmos isso. Que nem Santo Agostinho, lição, né? Então, diz aqui, Santo Agostinho diz que ao deitar ele ficava conjecturando com ele o que ele tinha feito de certo e o que ele tinha feito de errado. Onde ele havia acertado, onde havia errado, mas não nos negócios, mas nas questões da convivência e nas questões do Evangelho, que é o guia que nós devemos seguir. Né? Não adianta nós querermos transferir o nosso crescimento, que é a parte que nos cabe. Para que a gente vai transferir isso? Não temos para quem transferir. Já dissemos, né? E está aí. A parte de Deus está pronta. Precisamos fazer a nossa. Correto? Então, acho que a lição aqui, o mas e o discípulo passa por aí, né? De que lado nós estamos colocando o nome do Cristo? Antes ou depois do mais? Né? Precisamos prestar atenção nisso. Sempre colocá-la depois dessa partícula, dessa conjunção. Eu não posso, mas Jesus me ajuda. Agora, Jesus me ajuda, mas eu não consigo? Não tem como. Tá bem? Boa noite e muito obrigado pela atenção. Nossa imensa gratidão ao Pai Criador, a Jesus,
as falanges de benfeitores que nos assistem sempre, por mais este momento, esta oportunidade. E vamos, nesta noite, unir nossas vibrações de amor, nosso pedido, às falanges espirituais, pedindo por todas as famílias cristãs, por todos nós, que lembremos de comemorar o Natal como uma grande festa do aniversário de Jesus. Não substituirmos o Papai Noel, os presentes, a mesa farta, em detrimento do Mestre, que é o aniversariante. Que possamos ter no Mestre a figura central, que lembremos das preces ao comemorarmos o Natal, que possamos estar sempre nessa sintonia que nos é tão importante e tão necessária. Também pedimos, Mestre, que nos amparem nossos lares, nosso retorno, que possamos ter uma noite em paz, uma noite aproveitando bem a liberdade espiritual que temos para boas obras, para aprendizados, para tudo que o Pai puder nos conferir, nos proporcionar. Esteja conosco, benfeitores, agora e sempre. Graças a Deus.